A abordagem do ciclo das políticas públicas é muito utilizada na administração pública. Entretanto, tem sido também bastante criticado por, dentre outras características, não ser uma teoria causal. Nesse sentido, é correto afirmar que a abordagem de teoria dos fluxos múltiplos é formulada a partir de forte crítica ao ciclo das políticas públicas. O papel da burocracia e a discricionariedade no processo de formulação e implementação de políticas públicas. Abaixo abordaremos sobre os arranjos institucionais. Arranjos institucionais para a implementação de políticas públicas em políticas públicas. A implementação é um processo de interação estratégica de diversos atores que operam em ambiente de certezas, pelos diferentes interesses em jogo, onde recursos são barganhados e tomadas de decisões não são negociadas. Arranjos institucionais por arranjos institucionais. Entende-se o conjunto de regras, organizações e processos que definem a forma particular, como se coordenam atores e interesses em uma política pública específica. Assim, o conceito de arranjos institucionais de política pública busca dar conta das regras que mediam as relações e as transações entre os agentes participantes de uma política pública, de modo a coordená-los, determinar quem participa e quem é excluído dos processos, formular objetivos e linhas de ação, e concretamente executar as diretrizes estabelecidas. Os arranjos institucionais são compreendidos como as regras de instância específica, estabelecidas para definir a forma de coordenação das políticas envolvendo um número significativo e heterogêneo de agentes públicos e privados. Arranjos institucionais para a implementação de políticas públicas, abrangente diferentes etapas do ciclo de políticas públicas. Dessa maneira, os arranjos delimitam quem está habilitado a participar de determinado processo, o objeto e os objetivos desse e as formas das relações entre os atores. Os arranjos institucionais implementados no Brasil têm trazido inovações no desenho da formulação e implementação das políticas. Esses arranjos buscam promover o envolvimento e a coordenação horizontal entre o setor de política vertical, entre entes federativos ou com outras organizações ou sociedades para alcançar a efetividade na política pública. Os atuais arranjos apontam para o movimento de mudança que passa a um formato de gestão baseado em visão hierarquizada, funcional e setorial para um modelo mais transversal, intersetorial, sistêmico, com algum grau de participação dos vários atores envolvidos voltado à efetividade. A diversidade e a inclusão na política pública. Diversidade e o conceito de diversidade leva em conta as diferenças históricas, culturais, sociais e econômicas do povo brasileiro, que se reflete dentro das políticas públicas. A promoção da diversidade proporciona benefícios tanto para o grupo marginalizado quanto para a sociedade como um todo. Além de uma questão de tolerância que remete a condescendência, como cessarão, a promoção da diversidade é a questão de respeito frente à diferença inata dos indivíduos. As políticas de diversidade têm enorme potencial de proporcionar equidade. As políticas para a diversidade provocam mudança em nosso país, mudança no campo dos direitos, na concepção, construção e implementação de políticas, na disputa orçamentária e no imaginário social sobre o coletivo diverso tratado como desigual o seu direito a uma política que articule superação da desigualdade, equidade e justiça social. As políticas públicas brasileiras nos temas como combate ao racismo, LGBTfobia e ao machismo, garantido o direito da criança e do adolescente, do jovem e dos idosos como dever do Estado e da sociedade, passaram a ocupar outro lugar na agenda política, na arena jurídica, nas leis, na produção do conhecimento e nas políticas de distribuição de renda, inclusão. As políticas inclusivas, assim, podem ser entendidas como estratégia voltada para a universalização de direitos civis, políticos e sociais. Elas buscam, pela presença interventora do Estado, aproximar os valores formais proclamados no ordenamento jurídico dos valores reais existentes em situação de desigualdade. Elas se voltam para o indivíduo e para todos, sustentado pelo Estado pelo princípio da igualdade de oportunidade e pela igualdade de todos ante a lei. Assim, as políticas públicas não são destinadas a grupo específico, enquanto tais por causa de suas raízes culturais, éticas ou religiosas. Isso não impede a iniciativa as ações e medidas gerais que na prática acabam por atingir numericamente mais indivíduos provindo das classes populares. E elas têm como meta combater todas as reformas de discriminação que impeçam o acesso à maior igualdade de oportunidade de condições. Desse modo, as políticas públicas incluem, corrigem fragilidade de universidade, focalizada em todo e cada indivíduo que uma sociedade de classe apresenta graus consideráveis de desigualdade.
Nesse sentido, as políticas inclusivas trabalham com os conceitos de igualdade e universalização, tendo em vista a redução da desigualdade social. Ações afirmativas se constituem um conjunto de políticas públicas e privadas que visam efetivar a igualdade, materializando-se por meio de ações que se destinam a grupos historicamente discriminados e, portanto, expostos a uma condição de maior vulnerabilidade. São políticas sociais de combate às discriminações étnicas, raciais, religiosas, de gênero ou de casta, para promover a participação de minorias no processo político, no acesso à educação, saúde e emprego, bens materiais, entre outros. O objetivo para a criação e implantação de políticas de ação afirmativa serão sempre a transformação da sociedade, na busca da justiça social, com a inclusão desse grupo enquanto persistirem a desigualdade demonstrada estatisticamente pelos órgãos oficiais. Assim, a igualdade deixa de ser simplesmente um princípio jurídico a ser respeitado por todos, e passa a ser um objetivo constitucional a ser alcançado pelo Estado e pela sociedade.